Hoje a gente tem novidade para Belo Horizonte. Pois é, a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem se tornou o marco zero da capital mineira. A lei foi sancionada ontem pelo prefeito Fuad Noman, que determina o templo na região centro-sul aqui de BH como ponto de origem da cidade. A proposta foi aprovada na Câmara Municipal. É uma lei de autoria do vereador Sérgio Fernando de Pinto Tavares. Está com a gente aqui no estúdio hoje para falar um pouquinho sobre essa iniciativa. Sérgio, boa tarde, bem-vindo ao Rock News. Boa tarde, uma alegria, um prazer poder estar aqui e participar do programa com vocês. Ontem eu conversei com a Carol, quando a gente noticiou a aprovação dessa lei, desse projeto de lei, a gente falou ontem do Marco Zero, eu falei, tem muita gente que fala, mas isso aí é bobeira, isso aí pra quê, Marco Zero, você precisa disso. Muita gente não conhece a importância desse novo elemento para a nossa capital, né, Sérgio? Como é que nasceu essa ideia, Sérgio? Essa ideia nasceu a partir do momento em que nós recebemos lá na Câmara uma comitiva que reunia pessoas da Associação dos Moradores do Bairro Boa Viagem, que é o bairro mais novo e o menor bairro em dimensão de Belo Horizonte, juntamente com representantes da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Eles trouxeram um dossiê que dava notícia de que a primeira pessoa a fincar raízes em terras de Belo Horizonte foi Francisco Homem del Rey em 1700, ou seja, quase 200 anos antes da fundação oficial de Belo Horizonte, que é 1897. E lendo o dossiê, eu vi muita informação e sustentação, né? Sustância, como a gente diz, em todo aquilo que foi trazido, sabe? Muito rico em pesquisas, trazendo notícias de fatos ocorridos ao longo desse tempo, inclusive da tentativa, lá no passado, se promover esse debate de onde a cidade teria nascido. Inclusive, há no dossiê a notícia de uma reunião que foi sugerida a Abílio Barreto que realizasse para discutir exatamente esse tema, e essa reunião não foi sequer marcada. Mas o fato é que, historicamente, Belo Horizonte nasceu muito antes da sua fundação oficial, com a chegada de Francisco Homem del Rey, que se instala ali, onde hoje está construída a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Ele veio de Portugal, ele trouxe consigo uma imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é aquela imagem que está ali na igreja. É mesmo? Exatamente, aquela imagem é a imagem trazida em 1700 por Francisco Homem del Rey. Você quer falar, Carol? Na verdade, eu ia até colocar um ponto aqui, porque sempre que a gente trouxe o assunto aqui, a gente acompanhou também, né, todo esse debate em torno do Marco Zero, e a gente sempre recebeu muitas participações, vereador, falando assim, mas por que não vai ser, né, o pirulito da Praça 7, a Praça Raul Soares? Então a gente percebeu também que até o conceito do próprio Marco Zero estava um pouquinho ali perdido, a gente não tinha isso oficializado aqui em Belo Horizonte. Muita gente pensava, por exemplo, que era a Praça da Estação, e o conceito de Marco Zero tem a ver com isso, né? Com o nascimento, com a origem da cidade. Exatamente, o ponto onde nasceu a cidade. Curioso que nos debates ao longo da tramitação do projeto, a gente inclusive fez uma audiência pública e na audiência vieram algumas notícias interessantes. Primeiro que Belo Horizonte teria 3 marcos zeros simbólicos. Um na Praça da Estação, um na Pampulha e um na própria Igreja Boa Viagem. Segundo que muita gente imaginava exatamente o pirulito da Praça 7. E, efetivamente, esse resgate histórico que nós fizemos é exatamente trazer esse ingrediente de que onde nasceu a cidade, ali é o Marco Zero. São Paulo passou por uma discussão semelhante, todo mundo imaginava que era a Praça da Sé, e, na verdade, foram descobrir que é o pátio de um colégio próximo. Então, por isso é que a gente propôs a alteração. A questão da importância da fixação desse Marco Zero no ponto onde originalmente a cidade começou, primeiro que ela traz um novo dimensionamento, né, de georreferenciamento, ou seja, quando você entra hoje no seu Waze e lança lá, eu quero ir de São Paulo para Belo Horizonte, a distância é calculada a partir do Marco Zero dessas duas cidades. Então tem essa importância de georreferenciamento. Segundo, o ingrediente de patrimônio histórico, né? A igreja já é tombada, ela já é patrimônio histórico, mas nós entendemos que isso vai potencializar, inclusive, que Belo Horizonte tenha mais um ponto turístico relevante, né? Mais relevante do que já é, inclusive. E terceiro, que eu acho também extremamente importante, é que esse projeto ele fez uma correção histórica.
Por quê? Porque Arão Reis, lá no final do século de 1800, pouco antes da fundação oficial de Belo Horizonte, quando ele cria uma comissão construtora para pensar a cidade, e que pensou a cidade nos moldes de Barcelona, com quarteirões quadrados, né, tudo bem planejado. Belo Horizonte foi uma cidade bem planejada. Quando eles se reuniram, a primeira decisão deles foi retirar tudo o que existia já construído ali na Vila Belo Horizonte, que antigamente tinha sido denominada Vila Del Rey, exatamente em função de Francisco Homem Del Rey e do Curral Del Rey, que ele realmente construiu um curral que era onde os tropeiros guardavam seus animais, onde muita gente vinha de longe para fazer as trocas, trazia um animal para trocar por algum outro produto, ou seja, a cidade começou a surgir dali. E lógico, sendo uma vila, ela surgiu desordenada. Então a comissão construtora decidiu o quê? Vamos demolir tudo, retirar tudo, para poder fazer os quarteirões nos moldes, né, de uma cidade programada, como eu disse, nos moldes de Barcelona, quarteirões quadrados. E aí, eles realmente demoliram tudo. E o fato é que, à época, né, quase 200 anos depois, aquela região era uma região povoada por pessoas pobres e pretos. Então, houve, no entendimento de muitos historiadores, uma decisão higienista, vamos dizer assim, da comissão construtora, que entendeu por arrumar aquele espaço. E nós entendemos que esse reconhecimento também faz um resgate histórico e um reconhecimento histórico dessas primeiras comunidades que povoaram Belo Horizonte. Por isso que a gente acha que ele tem um ingrediente histórico e cultural extremamente importante também. Vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares batendo papo com a gente, ele que é o autor da lei sancionada ontem pelo prefeito Fuad Noman, que transforma a Igreja Boa Viagem em marco zero para Belo Horizonte. Essa questão do georreferenciamento eu não sabia. A gente aprende uma coisa todo dia, Carol. Não fazia ideia. Realmente isso muda, né? E essa questão do resgate histórico, que eu acho essencial, Sérgio, que muita gente não consegue entender. A história de Belo Horizonte não pode se perder e muitas vezes se perde com o passar dos anos, com as mudanças, com a perda de material histórico. E quando você recupera isso e você mostra para o Belo Horizontino onde a cidade nasceu, é aula. Não é aula só para quem está fora, mas também para quem já mora aqui em Belo Horizonte e passa, inclusive, pela Boa Viagem todos os dias. Então, deixa eu te contar mais um fato que não sei se é do seu conhecimento, mas acredito que a grande maioria das pessoas que acompanham agora o programa não tem esse conhecimento. Quando a comissão construtora decidiu construir a nova cidade e ela decidiu demolir tudo que ali existia, já existia uma igreja construída, um templo construído, né, que é a Igreja de Boa Viagem, não nesse formato que a gente tem hoje. E aí, quando o bispo da época fica sabendo dessa intenção, ele vai à comissão construtora e diz, olha, tudo bem, vocês demolirem para fazer a nova cidade, mas nós só vamos permitir a demolição depois que vocês construírem a nova, porque estava no projeto a construção de uma nova igreja para Belo Horizonte. Essa igreja seria construída num lugar muito próximo, onde eles simbolizaram com uma cruz. Colocaram uma cruz no lugar onde seria construída essa nova igreja, que nunca foi construída. E aquele local tornou-se o bairro Cruzeiro, que leva esse nome exatamente em função da cruz colocada ali, onde seria edificada a nova igreja. Resultado, essa nova igreja não foi construída, a antiga não foi demolida, depois ela passou por reformas e tal, mas, curiosamente, se você olhar de cima, você percebe que o templo, a igreja, ela não está geometricamente colocada no centro do quarteirão, do quadrado. Ela está um pouco torta. Inclusive, o símbolo que as pessoas que se envolveram com esse debate, né, o símbolo que eles escolheram é exatamente um quadrado que simboliza o quarteirão com uma cruz torta que simboliza o templo que ali ficou e que está até hoje. Que coisa, cara. Ô Sérgio, vamos falar de próximos passos. O que a gente pode prever para a arquidiocese, para a Boa Viagem, para a paróquia? Vai se construir ali um centro de referência, vai ter uma área para receber turista, porque agora muita gente vai lá buscar essa história do Marco Zero. Se prevê esse tipo de iniciativa por lá? Sim, esses debates, essas conversas já estão acontecendo. Anteontem mesmo
já fizeram uma primeira reunião de algumas pessoas vinculadas à Associação dos Moradores do Bairro Boa Viagem e também, né, da Igreja da Boa Viagem, para se pensar, estão pensando de repente num museu, num centro histórico, contando essa história. Não, então, há sim a intenção de se potencializar o turismo naquela região, trazendo esse ingrediente histórico-cultural. Lembrando que essa sanção acontece há poucos dias antes da comemoração, né, que é do dia 15 de agosto, que é o dia, né, da nossa padroeira, o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, veio em um bom momento, porque toda essa discussão de Marco Zero, toda essa projeção vai ser muito trabalhada ao longo aí da semana e das festividades. Dupla celebração, data. Então, para a paróquia. Fala, Carol. Vereador, a gente falando desse potencial turístico também, de criar, né, essa questão de um centro histórico para contar essa história, e um desafio também que eu acho que é fazer de uma forma que atrai os próprios moradores. Fico pensando principalmente nas crianças, né, para que conheçam a história da cidade onde vivem, onde nasceram. Tem também esse pensamento da gente não só olhar para fora, mas porque eu fico pensando assim, até eu como turista faço essa autocrítica, a gente às vezes conhece muito mais o de fora do que o de dentro da nossa própria cidade. E a gente não visita os locais, a gente não frequenta, a gente hoje está sempre aqui mexendo no celular, passeando pela cidade, mas não presta atenção na cidade. Tem esse desafio também de fazer com que esse Marco Zero tenha importância também para quem nasce, para quem vive aqui na capital mineira? Tem, nós temos esse desafio sim, e é interessante a sua colocação, porque quando você recebe uma visita na sua casa e você quer levá-la a conhecer algum espaço, você geralmente leva aqueles espaços que você conhece e que você entende que simbolizam ali, né, algum ponto da cidade. Então, as pessoas chegam, geralmente vão a Pampulha, vão à igrejinha, né, que é agora, na verdade, Santuário São Francisco de Assis, vão à Praça do Papa. Então, é interessante um trabalho, e aí trabalhar principalmente as crianças é muito legal no sentido de trazer esse valor da Igreja Boa Viagem como Marco Zero e como trazendo esse contexto histórico. Eu acho que isso é uma das missões dessa comissão que se constituiu aí para trabalhar na projeção, né, desse assunto e levando isso a todos os cantos e nós esperamos sim que a igreja entre na rota dos pontos turísticos de Belo Horizonte. Aproveitando também para lembrar da necessidade que nós temos enquanto cidade de cuidar bem, né, do nosso patrimônio histórico e dos nossos pontos turísticos, né? Nós temos, aproveitando o gancho, uma luta de muito tempo em função aí da Lagoa da Pampulha. Eu tive a oportunidade de presidir a CPI da Lagoa da Pampulha e é um ponto, é um calcanhar de Aquiles do nosso município. Então, assim, aproveitar esse momento para lembrar da importância de cuidarmos dos nossos pontos turísticos. Por quê? Porque turismo é riqueza, turismo traz receita, turismo traz negócios, turismo traz muita coisa de bom e traz, né, recurso aos cofres do município. Vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares com a gente aqui. Carol e ouvinte, você sabe, boas iniciativas, boas ideias, a gente sempre repercute aqui na 98. E o pessoal tem que entender que história se preserva, história se descobre, se redescobre, e o que esse projeto do vereador Sérgio fez, e o que a sanção de Fuad Noman fez, foi trazer novamente uma história esquecida sobre a origem de Belo Horizonte. Vereador, microfones abertos aqui no Rock News, aqui na Rede 98, volte sempre, viu? Obrigado, muito obrigado, Lucas, obrigado, Carol, um abraço a todos os que acompanham, os ouvintes e telespectadores. Boa. Obrigada.